Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, muito boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro afirma em rede social que a diplomacia brasileira está a postos para ajudar na retirada de brasileiros na Ucrânia. A Força Aérea Brasileira deixou aviões à disposição para um possível resgate na região. E você vai ver também. Prédio residencial em Kiev é atingido por míssil russo em mais um dia de ataques na Ucrânia. O país estima ter matado mais de 3.000 soldados russos. Brasileiro ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos aponta quais táticas estão sendo utilizadas pelos russos na invasão à Ucrânia. Na minha opinião, de quem esteve numa guerra, de quem foi militar, eu acho que é questão de dias, horas, até que a Rússia tome Kiev e tome o país da Ucrânia. O drama de atletas brasileiros que atuam na Ucrânia e tentam deixar o país após o início dos ataques russos. Partiu voltar para o bunker, para a parte de baixo, que a sirene tocou. Ameaça de ataque, não podemos ficar aqui embaixo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O ataque da Rússia à Ucrânia prossegue e agora à noite foram registradas explosões na região da capital ucraniana. E quem tem informações para a gente diretamente de Macau, na China, é o Marcelo Espíndola. Boa noite, Marcelo. Qual que é a situação em Kiev nesse momento, hein? Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. A situação é bastante complicada nesse momento. Jornalistas que estão na capital, em Kiev, pelas redes sociais, eles compartilham que estão acontecendo ataques aéreos e eles têm tido que se refugiar em bunkers. A situação durante o sábado todo foi bastante complicada e se acentuou à noite, quando muitos ataques, bombardeios foram registrados na capital. A gente separou um trecho de um momento em que um prédio residencial em Kiev, Gabi, ele é atingido. Apesar do prédio ter ficado bastante danificado, o Ministério do Interior do país disse que não houve vítimas. Em Kiev, o exército russo tenta fechar um cerco e avançou e avança ainda por várias frentes, por diferentes lados de toda a capital. Houve registro de 198 pessoas mortas e mais de 1.000 feridos durante toda a ofensiva até agora. Não foi colocado no comunicado do governo ucraniano se são civis ou militares, não dá para discernir, mas 198 mortos até o momento. Já em Donetsk, um bombardeio matou 19 pessoas, deixando 70 feridos, segundo a agência de notícias russa Interfax. O Ministério da Defesa ucraniano havia comunicado à população para resistir e até ensinado a fazer coquetel Molotov, pois a população atendeu e a gente também tem trechos aí das pessoas fazendo as bombas caseiras para tentar enfrentar os tanques russos. Daqui a pouco eu volto com mais informações, com vocês no estúdio. Obrigado, Espíndola. Daqui a pouco mais informações sobre o ataque da Rússia à Ucrânia. Agora, as notícias do Brasil. 12 dias após a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, as buscas continuam na cidade. As equipes do Corpo de Bombeiros de vários estados se revezam na busca por desaparecidos. Segundo a Polícia Civil, ao menos 20 pessoas ainda não foram encontradas. A tragédia é considerada a maior da história de Petrópolis. Já são 223 mortos pelo temporal que atingiu a região na semana passada. A prefeitura do município afirmou que quase 900 pessoas estão desabrigadas. A maioria está dormindo nos 13 pontos de apoio montados em escolas da cidade. Num sábado de carnaval comum, as ladeiras de Olinda hoje estariam fervendo, né? Mas olha, quem está nas ruas da cidade é a fiscalização da prefeitura para coibir qualquer tipo de aglomeração. Mais um carnaval em que as ladeiras de Olinda estão assim, vazias. Fantasias e adereços
Só mesmo para decorar as fachadas dos casarios históricos, que em outros tempos formavam corredores de alegria, com vai e vem de foliões, blocos e orquestras de frevo. Com a proibição da folia de Momo por causa da pandemia, os turistas sumiram e a venda de sombrinhas de frevo do seu Evandro despencou. Antes dava para vender, em termos de sombrinha, só sombrinha do frevo, dava para vender 2, 3 caixas de sombrinha, né? Agora, com a pandemia, se a gente vender uma caixa é muito. Ficou difícil também para Genilson, que trabalha conduzindo visitantes pelos pontos turísticos de Olinda. Nessa época do ano, os clientes não paravam de chegar. A perca é incalculável, a cidade está vazia, a geração de renda vai se perder muito nessa questão de estar turista ou não. Moradores aqui que sempre alugam suas casas, hoje estão com as casas vazias, mas a gente tem que passar. A Prefeitura de Olinda quer garantir que esse cenário vazio se mantenha e que nenhum folião teimoso ceda à tentação de querer vir aglomerar por aqui. O decreto municipal proibiu o carnaval e a realização de festas de rua e privadas, além de apresentações musicais. E para fazer cumprir a lei, haverá fiscalização. As equipes já estão monitorando o sítio histórico das 8 da manhã à meia-noite, com rondas que só terminam às 6 da manhã da próxima quinta-feira. A Prefeitura de Olinda alerta para o caso de descumprimento. Se for verificado, vamos chegar nessa residência, nesse bar e nesse restaurante, fazer a notificação e pedir, sim, que esse problema seja resolvido, seja acabado, né? Em caso de descumprimento e reincidência nisso aí sim, os órgãos de controle, como bombeiro, tudo, e a Secretaria também do Controle Urbano vai fazer o fechamento desse estabelecimento. Apesar das dificuldades do momento, seu João, que vende lanches por aqui há 35 anos, segue otimista e já faz planos para o Carnaval de 2023. Eu espero que para o ano nós vamos ter Carnaval, com certeza a gente vai ter Carnaval. No Ceará, as festas públicas de carnaval também estão proibidas por conta da pandemia. Mas a expectativa, mesmo sem a folia oficial, é de que o estado receba milhares de turistas. Aqui não tem o circuito Barra Undina, as ladeiras de Olinda, e nem o Galo da Madrugada. Fortaleza, tradicionalmente, não é um destino procurado para as grandes festas de carnaval, ao exemplo de Salvador e de Recife. Então, as pessoas que vêm para Fortaleza vêm aproveitar o feriado do carnaval e para curtir nossas praias, bares, restaurantes. E os turistas já começaram a chegar. Essa família veio do Rio de Janeiro para curtir as belezas do Ceará. Eu sou tranquila, eu não ligo para bagunça, essas coisas não. Eu gostei que está mais tranquilo do que no Rio. Nos sites especializados de viagens, Fortaleza sempre aparece como um dos destinos mais procurados de quem vem ao Nordeste. Com a pandemia, muita gente adiou esse desejo. Agora, com a vida quase voltando ao normal, a expectativa é de números positivos na ocupação hoteleira. Seu Fritz é agente de turismo. Há 20 anos ele vem de passeios pelas praias do Ceará. Agora, espera reviver os bons tempos. Tá chegando o cliente? Tá chegando o cliente, tá tocando aqui agora, aqui é uma reserva aqui, já para o carnaval, né? A partir já, isso é bom, né? Por telefone ou pessoalmente, os pacotes fechados dão um sinal de recuperação. A turista de São Paulo já escolheu o roteiro. Já vim com a intenção de conhecer Canoa Quebrada, que é bem conhecido, Canoa Quebrada e Jericoacoara, né? Então a gente está vendo o passeio de Canoa Quebrada agora. E até uma inveja, né? E olha só, gente, no Rio de Janeiro, pelo segundo ano consecutivo, nada de escolas de samba e blocos nas ruas. Mas olha, a Prefeitura autorizou eventos particulares, por isso nós vamos até a cidade do samba, falar ao vivo com a repórter Aline Araújo. Boa noite, Aline, como é que tá por aí? Tem gente conseguindo ali sambar? Conta pra gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro, e a todos que nos assistem. Já tem samba, sim. Aqui na cidade do samba não poderia ser diferente. Bom, essa festa é autorizada pela Prefeitura e, na verdade, ela é uma prévia do que a gente vai ver na Marquês de Sapucaí em abril.
carnaval, o desfile das escolas de samba foram adiados por causa da Covid-19, principalmente por causa da variante Ômicron, que causou uma explosão de casos aqui no Rio e em todo o país. Bom, hoje aqui nessa prévia, a gente está vendo aí, ó, o término do desfile do Cacique de Ramos, que é um tradicional bloco de carnaval aqui do Rio. Daqui a pouco, mais tarde, serão as escolas do grupo especial. E quem vai abrir o desfile das escolas é a Imperatriz Leopoldinense. Logo depois teremos São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor. Amanhã tem mais samba aqui. Outras 6 escolas do grupo especial voltam aqui para essa mini avenida que foi montada. Inclusive, amanhã tem o desfile da campeã de 2020, que é o Unidos de Viradouro de Niterói. Como eu já falei, festa de carnaval de rua e desfile estão proibidos. Mas aqui, festas assim fechadas, com venda de ingressos, essas sim estão liberadas. E hoje e amanhã, todos os ingressos aqui já foram vendidos. Está tudo esgotado. Do Rio de Janeiro, Aline Araújo para o Rede TV News. Pois é, o carnaval das festas particulares em Belo Horizonte está acontecendo a mesma coisa. O carnaval de rua, que atraía milhões de pessoas, deu lugar às festas privadas. O sábado de carnaval pelas praças e ruas de Belo Horizonte estava diferente. Dá até uma dor no coração, né? Era para estar colorida, era para estar vibrando, era para estar cheia de música, cheia de gente. Os desfiles dos blocos e das escolas de samba foram proibidos por causa da pandemia. Mas a prefeitura liberou a realização de festas, shows e bailes em eventos fechados. E foram vários espalhados pela cidade. Todos seguindo os protocolos contra a Covid-19. Na entrada é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação ou teste negativo para a doença. Essa turma de amigas se arrumou toda para curtir o carnaval. Elas capricharam na fantasia, na maquiagem e nos acessórios. Estamos rindo aqui, feliz da vida, tudo de bom. Hoje eu caprichei para poder vir, curtir e participar aí com bastante alegria. O trio elétrico deu lugar ao palco. Aqui a estrela da festa é a rainha do carnaval de BH. É muito samba, é muito axé, é muita alegria, muita energia boa. Vamos ter uma saravada para dar muito axé para todo mundo aí nesse 2022, que a gente está precisando. 2 anos depois, a Lili Calixto voltou a se apresentar no carnaval aqui de BH, mas num formato um pouco diferente. O bloco, que costuma arrastar uma multidão de foliões pelas ruas da cidade, deu lugar à roda de samba. O público foi reduzido, mas a animação da galera não. Dá só uma olhada. Tô animada demais, com muito brilho e curtindo a festa sempre! Oportunidade de cair na folia e de usar aquela fantasia que estava guardada há um bom tempo no armário. Coloquei um glitter, né? Vim aqui que a gente possa sambar, nem que seja um pouquinho aqui com todo mundo e rever alguns amigos. A gente volta a falar agora com o correspondente Marcelo Espíndola, que faz para a gente um resumo do que mais importante aconteceu nesse terceiro dia de conflito na Ucrânia e também nos atualiza sobre como é que está a situação na Ucrânia nesse momento. Espíndola. Mauro, a Finlândia e a Suécia reafirmaram hoje que, se quiserem, elas têm o direito de ingressar na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mesmo depois do Ministério das Relações Exteriores da Rússia ter dito que, se isso acontecer, pode haver sérias repercussões militares e políticas. Hoje, o exército russo recebeu ordens para expandir a ofensiva contra a capital ucraniana, Kiev, e contra todo o país. O presidente Vladimir Putin chegou a pedir aos ucranianos que estimulem o governo a retirar as armas das áreas urbanas. E com essa ofensiva mais intensa que foi registrada durante toda a noite de sábado em Kiev e também na madrugada de domingo, o céu ficou iluminado com tantas explosões. A cidade da região metropolitana Vassilkov, ela teve uma base de petróleo explodida ali, também causou
um efeito muito grande. Problemas ambientais também, com certeza, vão ser consequências para a capital, fruto dessa explosão da base militar. Eu tenho acompanhado, Mauro, a comunicação da Embaixada Brasileira com os brasileiros que estão lá na Ucrânia, e eles têm dado a todo momento instruções para que quem está em Kiev receba ali os alertas do governo. Todo alerta de ataque aéreo é compartilhado por um grupo de rede social que foi criado para os brasileiros que estão ali na Ucrânia. A embaixada também orienta os brasileiros quanto à travessia para aqueles que estão tentando passar para países vizinhos. E a orientação de hoje foi para que os brasileiros ficassem em cidades próximas das fronteiras por causa das grandes aglomerações que foram registradas nestes locais de travessia. Hoje também a embaixada repassou alertas de ataques aéreos que aconteceram em Kiev e telefones de locais que são centros de ajuda espalhados pelo país. O governo ucraniano informou nesse sábado que vai fechar as fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Vamos ver agora como foi o terceiro dia deste confronto. A Rússia intensificou a ofensiva contra a capital Kiev neste sábado. As forças da Ucrânia resistiram. Mísseis cruzaram o céu por toda a noite. Segundo o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, mais de 3.000 soldados russos foram mortos nos últimos 3 dias. 20 aviões foram abatidos e 100 tanques destruídos. Um toque de recolher foi imposto aos moradores da capital até segunda-feira. Quem for visto na rua será considerado um sabotador russo, disse o prefeito Vitaly Klitschko. Durante a tentativa de tomar Kiev, um prédio residencial foi atingido pelas forças russas. Este vídeo mostra o exato momento do ataque. Houve registros de outras casas atingidas. Em Mariupol, importante cidade portuária, a moradora Ruzana Zubenko mostra que perdeu tudo o que tinha no bombardeio. Abrigada na casa do pai, Anita, a filha de Ruzana, chorava de medo e perguntava: para onde iremos? Se acontecer alguma coisa agora? Apesar das imagens, o porta-voz do Ministério de Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, negou que a ofensiva russa tenha atingido residências. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que está no combate na capital, disse que a Ucrânia resistiu e repeliu com sucesso o ataque inimigo. Ele descartou a possibilidade de rendição e disse que a Ucrânia não abaixará as armas. Zelensky também recusou a oferta dos Estados Unidos de ajudá-lo a deixar o país, ao dizer que precisa de armas e não de carona. A Alemanha anunciou que vai enviar 1.000 granadas antitanque e 500 mísseis Stinger para a Ucrânia. A iniciativa marca a mudança de uma política de longa data de não enviar armas para zonas de conflito. A Alemanha também acompanhou a decisão de outros países da União Europeia de impor restrições à Rússia ao uso do SWIFT, sistema de transações bancárias internacionais, medida que pode isolar os bancos russos no cenário internacional. Membros da OTAN, a Holanda e a República Tcheca também se comprometeram com o envio de armas para a Ucrânia. Portugal disse que enviaria reforços para ajudar os soldados ucranianos a defenderem suas fronteiras. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a liberação de 350 milhões de dólares em armas para reforços das tropas ucranianas. Segundo as autoridades do Reino Unido, são mais de 20 países que estão enviando armamento para a Ucrânia. Protestos contra a guerra aconteceram em várias partes do mundo. Milhares se reuniram na Geórgia. Temos que nos unir. A Rússia é nosso inimigo em comum, disse um dos manifestantes. Em Tóquio, no Japão, milhares se concentraram em frente à estação Shibuya para pedir o fim da guerra.
Mais de 3.000 pessoas foram presas na Rússia por se manifestarem contra a guerra. Em telefonema ao presidente ucraniano, o Papa Francisco expressou sua mais profunda tristeza pelo que acontece na Ucrânia. O dia também foi marcado por refugiados que deixam a Ucrânia desesperados. Em prantos, essa mulher questiona se é possível dar armas aos filhos e implora para que a Rússia se retire da Ucrânia. Segundo o governo polonês, cerca de 100.000 ucranianos cruzaram a fronteira com a Polônia neste sábado. Elas percorreram 30 quilômetros para cruzar o país a pé. A maioria conseguiu abrigo em casas de amigos ou familiares. Os demais foram recebidos em centros de acolhimento. No percurso doloroso, muitos também deixaram tudo para trás e fugiram para a Hungria. Marcelo Espíndola, de Macau, na China, para o Rede TV News. O repórter do Rede TV News, Murilo Rincon, conversou com um brasileiro, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, para tentar entender como que funcionam as táticas de guerra que estão sendo colocadas em prática na invasão da Rússia à Ucrânia. Uma delas é a liberação de armamentos para civis. Historicamente, nunca foi um ato muito que deu certo, porque você vai lutar contra um exército treinado, preparado, como é o russo, né? Então, com certeza vai ser muitas mortes de civis, não é algo que vai dar certo, não vai parar os russos. Isso não é, de fato, então, uma estratégia militar, é só quando realmente as coisas acabam passando do limite, não tem mais o que fazer, e aí a opção é convocar essas pessoas, esses moradores, para poder lutar ao lado dos militares. Exatamente, eu acho que muito pelo contrário, essa estratégia do governo ucraniano, não em si do exército ucraniano, é para talvez mobilizar o mundo para ajudar. Eles têm pedido muita ajuda, né? Muita ajuda para o mundo inteiro, para o lado do Ocidente, e ninguém tem ajudado exatamente indo lá, ajudando eles com estrutura. Eles têm enviado armas, a gente vê que a Inglaterra mandou armas, alguns países mandaram armas, mas isso não ajuda muito, porque eles vão sim enfrentar um exército russo que está preparado e treinado para essa invasão. Então, na minha opinião, de quem esteve numa guerra, de quem foi militar, eu acho que é questão de dias, horas, até que a Rússia tome Kiev e tome o país da Ucrânia. A questão do tanque de guerra, que acaba passando por cima de um carro de um civil lá na Ucrânia, né? Por que essas atitudes acontecem? Por que esses ataques acontecem? Numa guerra, os combatentes têm carta branca para agir como eles quiserem, ou isso só acontece quando eles se sentem ameaçados, por exemplo? Taticamente, quando você vê uma imagem como essa de um tanque de guerra passando por cima de um carro civil, pode ser uma questão de propaganda, pode ser uma questão de querer amedrontar a população civil para realmente se entregar e parar e não ter nenhum ato contra aquele exército que está invadindo. Então eu creio que foi uma estratégia de colocar medo, né? Até a própria filmagem, até a própria fotografia vai servir de propaganda para amedrontar os ucranianos, até porque o tanque de guerra ele tem um poder diferente, é um poder de fogo, né? E eu acho que é mais uma questão de propaganda de guerra para que realmente todo mundo fique com medo e comece a se render. Qual seria a tua dica para quem ainda está no país e está sofrendo com esses ataques? Para quem está ainda na Ucrânia, a dica maior é sair de Kiev. Kiev vai ser o ponto principal. Acredito que nas partes rurais, parece que perto da fronteira com a Polônia, eles estão abrindo para muita gente, já tem muita gente saindo para lá. Então, o mais recomendado agora é ficar longe desses pontos, longe de base militar, longe de centros grandes e buscar essas fronteiras que vão ser mais amigáveis, como a Polônia, para que eles tentem sair, porque a Rússia cercou o norte, o leste e o sul da Ucrânia. Então, o mais recomendado é não ficar lá, porque vai ser invadido, e agora é sair para próximo da Polônia, é o mais seguro. Pois é, por falar em pessoas que estão tentando deixar a Ucrânia, o Rede TV News mostra agora o drama de atletas brasileiros que atuam lá na Ucrânia e que tentam sair do país. Estamos indo em comboio com todos os brasileiros até a estação de trem. Nós estamos saindo daqui agora. Não, tudo muito assustador. Eu quero que vocês saibam que nós estamos a caminho. E que orem muito pela gente. Essa é a brasileira Maria Souza, esposa do zagueiro Marlon, que atua no Shakhtar Donetsk. Na manhã deste sábado, durante transmissão ao vivo por uma rede social, ela mostrou o trajeto que o grupo fez.
Os brasileiros saíram em carros próprios do hotel onde estavam abrigados em Kiev e foram até uma estação de trem. A estratégia do comboio foi colocar bandeiras do Brasil nos capôs dos carros para mostrar que eram estrangeiros tentando deixar a Ucrânia. Não tem como botar essa bandeira do Brasil aí. Todo mundo com a bandeira do Brasil na frente, colado. De lá, embarcaram rumo à cidade de Chernihiv, no oeste da Ucrânia. Essas imagens já mostram um grupo dentro da estação e também no trem. O destino final será a Romênia e o percurso todo deve durar cerca de 12 horas. Essa foi uma solução proposta pelo Itamaraty aos atletas brasileiros para deixarem a Ucrânia. Mas nem todo mundo conseguiu sair da zona de perigo. 2 atletas do futsal, Matheus e Moreno Santiago, estavam junto com os jogadores de futebol, abrigados no mesmo bunker de um hotel em Kiev. Mas não conseguiram sair no comboio rumo à estação de trem. A gente veio porque a gente sabia que eles poderiam conseguir e a gente iria com eles. Hoje, depois do almoço, do horário do almoço, que foi, acho que se não me engano, às 3h30 por aí, a gente decidiu, os 4, a gente tá junto aqui, decidiu subir. A gente decidiu subir no quarto para tomar um banho, para descansar um pouco. Quando a gente foi umas 16h30 por aí, um amigo meu mandou mensagem, uma foto, vocês não estão no trem com eles? A gente se sentiu realmente abandonado. Para outro brasileiro que parecia ruim, se transformou em sorte. Uma cirurgia para curar uma hérnia mudou o destino de um dos brasileiros que jogam pelo Shakhtar. Alguns dias antes da invasão russa começar, o meia Alan Patrick foi submetido a um procedimento na Alemanha. Liberado pelos médicos, ele já está no Brasil e tranquilizou os seguidores nas redes sociais e também lamentou pelos colegas de clube. É um alívio por estar em casa com a minha família, né, com meus filhos. Porém, coração muito apertado, muito aflito diante dessa situação dos meus amigos, companheiros de clube, de dia a dia. O Shakhtar Donetsk publicou uma nota nas redes do clube, onde afirma que jogadores, treinadores e funcionários estão abrigados e acompanhados dos familiares em Kiev e que tenta maneiras de tirar os atletas estrangeiros do país. E no momento, nenhum colaborador do clube está entre as vítimas dos ataques. Outro jogador brasileiro que atua na Ucrânia apareceu nas redes sociais. É o gaúcho Christian Dalbello, do Zorya. Ele tranquilizou seguidores, amigos e familiares e também mostrou o drama que está enfrentando para chegar até a Polônia. Conseguimos chegar até um café aqui próximo da divisa com a Polônia. Estamos muito cansados, caminhamos mais ou menos umas 6 horas e meia, estamos caminhando, porque carro não passa mais, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir chegar até a divisa e atravessar para a Polônia, se Deus quiser. Estamos bem. Olha só, o governo montou um esquema para resgatar esses brasileiros que conseguirem deixar a Ucrânia. Nós vamos direto a Brasília falar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem os detalhes. Anderson, o que já se sabe sobre esse esquema aí articulado pelo governo brasileiro? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. Olha, Gabriela, o governo brasileiro, a Força Aérea Brasileira, montou um esquema e deixou 2 aviões de prontidão para uma possível operação de resgate desses brasileiros. Essas aeronaves não vão para a Ucrânia. O embarque seria feito em países próximos à região de conflito. A ideia é dar condições de retorno ao Brasil para as pessoas que conseguirem deixar o país. A Embaixada do Brasil em Kiev tem dado informações sobre trens que seguem para a região de fronteira. Ontem, depois da intervenção da Embaixada, brasileiros embarcaram no trem com destino a Chernihiv. Entre essas pessoas estavam justamente esses jogadores que postaram vídeos na internet mostrando a saída, como vimos na reportagem anterior. E neste momento, mais 3 trens seguem para cidades próximas à Romênia e também à Polônia. A viagem dura cerca de 11 horas. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo já ajudou a retirar pelo menos 50 brasileiros e destacou que determinou o preparo dessas aeronaves para o possível resgate. Esses aviões da FAB
tem condições de transportar até 26 toneladas e voa mais alto e mais rápido que qualquer outro da frota brasileira. De acordo com a Embaixada do Brasil na Ucrânia, em Kiev, pelo menos 250 brasileiros já se cadastraram e manifestaram a intenção de deixar a Ucrânia. No entanto, o número total de pessoas que já saíram do país ainda não foi divulgado. De Brasília, Anderson Arcoverde para o Rede TV News. O bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, anunciou que entregou o comando do clube inglês. Essa atitude dele vem depois de muita pressão da opinião pública inglesa em função da proximidade dele, Abramovich, com o presidente russo Vladimir Putin. O empresário assumiu o controle do Chelsea em 2003 e investiu mais de 2 bilhões de libras em quase 20 anos. O Chelsea é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e também é o campeão do Mundial de Clubes. E aqui no Brasil, mais um ônibus de um time de futebol foi atacado. Desta vez, a vítima foi o Grêmio. O tricolor gaúcho estava nas imediações do estádio Beira-Rio, onde iria enfrentar o Internacional, quando torcedores do Colorado jogaram pedras no coletivo da equipe. O paraguaio Vila Sante foi atingido no rosto. Segundo o Grêmio, ele teve traumatismo craniano e concussão cerebral. O jogador realizou exames no hospital e está bem. O Grêmio se recusou a entrar em campo após o ataque e o jogo foi adiado. A secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que 2 suspeitos foram detidos. E a câmera de segurança de uma loja de celulares em Juiz de Fora, Minas Gerais, flagrou um ataque de fúria de um homem. O cliente empurra o balcão para cima dos funcionários que pedem para ele se acalmar. Jean Henrique, de 34 anos, diz que quer de volta o dinheiro pago por um serviço. Totalmente descontrolado, ele começa a destruir a loja inteira e chega a quebrar o vidro de um mostruário. Antes de ir embora, ele ainda faz ameaças. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor disse que comprou um celular na loja, mas o aparelho apresentou problemas na bateria e ele tentava ser ressarcido. Ele foi liberado, mas pode responder pelos prejuízos. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até segunda.